Amém? Aleluias. Eu confesso que desde a semana, já no começo, eu estava orando ao Senhor, pedindo uma palavra, até para ministrar no Antigo Testamento, porque ultimamente a gente tem ministrado no Novo Testamento, né? Pedindo a Deus, Senhor, me dá uma palavra de bênção, para me trazer para a tua igreja, fortalecer esse povo, animar o povo, com a tua palavra genuína. Mas eu não tenho cajado para isso não. Eu falei, Senhor, deixa eu falar de José, o que o Senhor fez na vida de José, não José do Egito, mas José, esposo de Maria, mãe de Jesus. Deixa eu falar do caráter daquele homem, que por amor a Maria, por amor ao teu propósito, ele se calou e aceitou o que o Senhor propôs. Aí o Senhor falou, não, fala de mim. Fala para eles de um homem que nunca pecou. Fala de mim. Eu falei, amém, Jesus. Nós estamos lutando, estamos num propósito de sexta-feira, onde as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. E Deus colocou essa palavra ao meu coração, e eu peço sabedoria a Deus para trazer para os irmãos, para que possamos entender. Não vai ser uma mensagem onde você vai sair daqui avivado, cheio do poder de Deus. Não, tu vai sair daqui cheio da palavra que é o poder de Deus. Diz assim: tendo pôs a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas. Grave essa mensagem. Foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas Jesus foi tentado em tudo, porém não pecou. Isso nos traz uma esperança muito grande. Próximo. Aqui ele vai dar uma direção para mim e para você. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E você se assenta glorificando ao Senhor. Pastor, o senhor vai ministrar sobre o pecado? Vou. Mas vou ministrar de um homem que não pecou. Mas eu quero trazer para a minha vida e para a tua vida o significado do pecado. O que é o pecado? Nós precisamos conhecer. E quem trouxe o pecado? Nós precisamos conhecer. Precisamos conhecer, meus amados, o nosso inimigo. Para quê? Primeiro, para poder se defender. Segundo, para não ceder. Terceiro, para repreender. E a gente não consegue repreender algo que a gente não tem o conhecimento. É em vão. E nós precisamos conhecer.
Significado do pecado diz respeito a um preceito religioso. Transgressão da lei de Deus ou de mandamentos da igreja. Então, quando eu transgrido, quando eu desrespeito, quando eu não coloco em prática um preceito religioso, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ou a lei e os mandamentos de Deus, eu estou cometendo um pecado. E qual é o sinônimo de pecado? Vários. Qual é a semelhança do pecado? Qual é o sinônimo de pecado? Vários. Heresias é um sinônimo de pecado. Sacrilégio, blasfêmias, profanação, perversão, transgressão, violação, tudo isso é sinônimo de pecado. E de onde originou o pecado? De Satanás. E como originou-se o pecado? Através das suas atitudes, aquilo que Satanás criou dentro do seu coração. Quando vamos para Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28, lá tem toda a referência do maligno de Satanás. E quem era Satanás? O anjo de luz, que Deus criou. E por que Deus criou um ser maligno? Deus não criou um ser maligno, Deus criou um ser com a capacidade de livre-arbítrio se converter para o mal. E o que levou Satanás a ser convertido para o mal? A Bíblia vai trazer referência de Satanás como um anjo de luz muito formoso. Ele era um anjo diferenciado dos demais. Sobre os seus pés, topázio, as pedras mais preciosas, reluzia sobre Satanás. Topázio, jasmim. Só que isso, um dia, ele se encheu-se do seu orgulho, da sua soberba, e desejou o trono do Altíssimo. Feito isso, ele e a terça parte dos anjos caiu. E caindo, ele lança uma heresia para Eva. Como assim uma heresia? Sim. A estratégia do Satanás foi que Eva fosse seduzida e cedesse à tentação de Satanás. E qual foi o argumento que Satanás usou? Uma heresia. Pastor, o que é heresias? Heresia, meus amados, é um desvio doutrinário ou um desvio das verdades que está na Bíblia Sagrada. E Satanás fez isso. Coloca Gênesis 3, do 1 ao 5, para a gente entender como Satanás seduziu Eva com heresia. Alguns historiadores vão dizer que heresia é como se fosse um cão raivoso. Quem fica na frente de um cão raivoso? Vamos ver se a gente consegue identificar heresias aqui. Aqui já tem uma referência da serpente. Ora, a serpente era mais astuta de que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Uma pergunta da serpente para Eva, usando a orientação que Deus tinha dado a Adão e a Eva. Então ele usa: é assim que Deus disse: não comereis da árvore, do fruto da árvore da vida? É isso que Deus disse? Eva responde: e disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Próximo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis
nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente afirmou para Eva afirmou para a serpente a orientação que Deus tinha dado para ela e para sua esposa. Então a serpente disse à mulher: certamente não heresias. Está distorcendo a palavra que é dada por Deus. Quando há um desvio da palavra de Deus, isso chama-se heresias. Quando alguém fala algo para você, a qual você não concorda, ou, como diz, ficou com uma pulga na orelha, Bíblia se explica com Bíblia. É por isso que a minha vida e a tua vida, todos os dias, tem que ser matinal a minha relação com Cristo, através da Bíblia. Leia. Eu leio e não entendo nada. Espírito Santo, converte aqui, ó. Tira a orelhinha. Visita o meu ser. Ou você vem para Hebreus. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor coloca entendimento na nossa mente. Eu quero entendimento na minha mente. Eu quero entender a tua palavra. Está na Bíblia. Para que isso? Para que a gente não venha cair nas ciladas. Pois quando caímos na cilada, as consequências são dolorosas. Satanás lançou a heresias. Vamos lá. Certamente não morrereis. Mas, volta, pode ir. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Tu voltou, foi? É para frente, desculpa. É o 5. Isso, em nome de Jesus. Porque Deus sabe, olha isso, irmão, a serpente falando para Eva. Porque Deus sabe que no dia em que comer dele, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como ninguém é como Deus. Isso aqui é o desejo de Satanás. Satanás, ele foi tão audacioso que ele não desejou ser igual a Deus. Ele projetou a sua morada acima do trono do Altíssimo. Isaías, podemos ler. Ele foi tão ousado, mas ele falou para Eva, Eva, o que Deus quer é que você não coma, porque na verdade, se você comer o fruto, você abrirá os seus olhos e você será como Deus. E aí, ele está falando, é por isso que Deus não quer que você coma. Deus não quer que você seja igual a Ele. Heresias. E o que aconteceu com Eva? Volta lá, se eu finalizar esse versículo. E serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o poder que Satanás está imputando na vida de Eva. Porém, é mentira. Não é verdade isso. Mas ele empodera Eva. Ele entusiasma Eva. A atenção da serpente para Eva foi tão grande que ela acreditou. O inimigo, ele tenta com a tua vida com tanto investimento, irmão. Às vezes você pode até se convencer e tentar ali ceder à vontade dele. Mas quem tem o Espírito Santo te orienta e você recua. E quando você recua, o que Satanás vai fazer? Vai te tentar de novo. É por isso que a nossa luta, ela é constante. Ela não para. Próximo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Quem falou isso? O
que Deus falou, se comer, morrerás. Aí Satanás diz, se comer, se abrirá os seus olhos e você será como Deus. Heresias, desvio da palavra sagrada. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí você pergunta aqui, quantas vezes Satanás já te convenceu, mesmo cristão, tá? Mesmo conhecedor da palavra, quantas vezes ele já te convenceu por algo que agradou os seus olhos? Ou por algo que você deseja ali ao seu coração? Mas que você tem um entendimento, você tem um conhecimento que aquilo não agrada a Deus. Eva e Adão cederam à tentação. Qual é a consequência? Eu e você, nós somos pessoas pecaminosas. Quando Eva e Adão cedem, ele trouxe para a terra uma herança pecaminosa para toda a humanidade. E as consequências, meus amados, do pecado são dolorosas. Falando da vida de Eva e de Adão, o primeiro suicídio, homicídio que aconteceu, foi no meio da sua família. Um irmão matou o outro. De lá para cá, só desgraça. Por conta do quê? Do pecado, violência, prostituição, homossexualidade, tudo. Por conta de um desvio de palavra. Por conta de uma heresia. A minha vida, quando alguém olhar para você, não tem que olhar e ver a pessoa herege. Sabe o que é isso? Eu falo, mas não vivo. Eu prego, mas não vivo. Tem que ver verdadeiramente um homem de Deus, assim como a sunamita olhou para Eliseu e disse, ei, Elias, se não me falha a memória, ali vai um homem de Deus. Eliseu. Meu esposo, vamos fazer um quarto. Porque aquele homem de Deus sobe dia após dia para orar. E tem um horário na sua vida que bate o cansaço. Vamos fazer um quarto para ele? Por quê? Porque ele é um homem de Deus. Esse é o meu e o teu caminho. E isso só vai acontecer quando vivermos primeiro a palavra de Deus. Isso na minha vida só vai acontecer quando, segundo, confrontar o inimigo com a palavra de Deus, confrontar o pecado com a palavra de Deus, assim como fez Jesus. Sabe as irmãs, os irmãos do ré e do té? Eu gosto disso. Porque na hora do pecado o Espírito Santo não toma e fica, ó, sai em nome de Jesus, sai, tá. Aí fica quietinho, desejando o fruto. Não dá lugar para o Espírito Santo perante ali o pecado, tanto homem quanto mulher. É gozado isso, porque o Espírito Santo não enche. E por quê? Seu coração já está ocupado. Está ocupado com o quê? Com o desejo de pecar. Está ocupado com o quê? Porque as coisas terrenas parecem ser mais valiosas do que o espiritual. Posso ser mais claro? Eu desejo ceder porque vai alimentar a minha carne. Renunciar é muito difícil. Aí vem consequências dolorosas para a nossa vida. E não sentimos ou não entendemos porque passamos por tanta tribulação. Coloca na balança você. O quanto você aumentou essa balança. Quantas tribulações você ou eu, com as nossas atitudes de ceder ali as tentações, pesamos essa balança. Coloca. Pega o nível dessa balança, talvez a sua renúncia já está pesando ali, a qual o pecado, está só na ponta para garantir que nós somos pecadores. Mas que no final Jesus vai falar, filho, vem para a minha direita. Senta aqui, do meu lado, na minha direita. Você, para a esquerda que eu não te conheço. Sabe o que é isso? É a balança de Jesus que vai vir no dia do juízo final. E vai vir através de quê? Das nossas atitudes. Quais? As renúncias, vamos colocar para conjecturar assim. As renúncias e as vezes que você cedeu. Jesus vai olhar para cá.
renúncia tem? Cedeu? Também cedeu. Ah, mas é pecador, sim, nós somos pecadores. Mas pelas renúncias que você fez, te dou o tempo oportuno, a última palavra do versículo 16 de Hebreus 4. No tempo oportuno eu te dou a oportunidade. Vem para a minha direita. Irmãos, esse é o nosso caminho. Vem para a minha direita. Jesus virá julgar as nossas atitudes. E queremos, o meu desejo como pastor é que todos que estão aqui, não somente mais a sua descendência, seja o caminho, está à direita do nosso Deus, no dia do julgamento, é o objetivo da nossa vida. E o que eu faço? Renuncia. O que está gritando aí dentro? Renuncia. O que está gritando que não agrada a Deus. O que é pecado? Tudo que não agrada a Deus. Tudo. Agora olha que interessante. O mesmo que tentou Eva no jardim do Éden, que tentou Adão no jardim do Éden, é o mesmo que tentou Jesus. É o mesmo. Lemos em Hebreus que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Em Mateus capítulo 4, a tentação de Satanás ali, tem 3 tentações. Aquelas 3 tentações é o último recurso de Satanás. Porque durante os 40 dias, Satanás ali, ele passou tentando Jesus em todas as coisas. Em todas as coisas. E quais são as 3 tentativas? Coloca para mim. Eu procuro aqui, para a gente ganhar mais tempo. Olha que coisa terrível. É a astúcia do inimigo. Mateus 4, versículo 3, diz assim: então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em heresias para cima de Jesus. Não cola. Por que heresias? Porque em João 3, o último versículo vai dizer assim, o versículo 17: eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado. Deus olhou para Jesus, sendo batizado por João no Jordão, e a voz que sai do céu diz: este, referindo-se a Jesus, diz: é o meu filho amado. Aí vem Satanás no versículo 4 dizendo assim: se você é o filho, heresias para cima de Jesus, não vai. Aí Jesus responde assim, Jesus porém respondendo no versículo 4, está, Bíblia se explica com, e para mim e para você, como que nós vamos combater Satanás? Qual é o exemplo que Jesus traz para a minha vida e para a tua vida? Ele diz assim, respondendo porém Jesus, está escrito. Jesus não bateu no peito e disse: Satanás, eu sou filho de Deus, bate em retirada. A sua submissão ao seu Pai, Jesus vai dizer assim, está escrito. Está o quê? O ser humano, minha versão é diferente. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O primeiro embate de Satanás contra Cristo, o Senhor já deu a primeira pincelada nas últimas investidas de Satanás. Já levou um nocaute aqui.
Jesus já nocauteou usando a palavra de Deus. E o que isso quer dizer? Quando você usa a palavra de Deus, coloca ela em prática na tua vida, as tentações de Satanás, elas são fragilizadas. Por quê? Porque na palavra de Deus tem poder para repreender todas as tentações do inimigo contra a tua casa. Posso trazer um exemplo bem próximo? O que iria acontecer dia 20? Qual era a ameaça? Atentado nas escolas. E o que você fez? Está repreendido, Satanás. Quem não orou desse jeito, não deixou seu filho ir para a escola. Eu levei minha filha para a escola e perguntei: filha, como foi? Ah, pai, tinha um gato pingado lá. Falei: olha a fé do povo. Mas pastor, você não tem medo de levar a sua filha para a escola? Eu tenho uma segurança. Segurança de que o Senhor está lá com ela. Segurança que o Senhor irá usar a vida dela para ser escudo naquela escola e o mal nem sequer passar lá. Porque se nós cedermos, eu estou chamando ele para a nossa vida, para a nossa casa. E o que o diabo quer? Ele não quer, a estratégia dele é trazer pavor à tua vida. Através só de ameaça. Aí você fica amedrontado, liga para a vizinha, liga para a irmã e começa: e aí, você vai mandar seu filho, sua filha? Não sei, não sei. Aí daqui a pouco você esquece a palavra de Deus e fica nos consensos humanitários. Tem medo? Nós temos, irmãos. Somos movidos de emoções, de paixões, temos medo. Mas a palavra do Senhor nos encoraja. Ela sim nos encoraja. Olha o que o diabo vai fazer de novo. Se você é o filho de Deus, joga-se daqui. Porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás agora ele muda um pouquinho a estratégia. Ele não usa a heresia, ele usa a palavra. Salmo 91 vai dizer que o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu respeito. E ele está dizendo aqui, Satanás dizendo: Jesus, se tu é filho de Deus, salta desse cume. Porque a palavra de Deus, como tu usaste contra a minha vida, já perdi o primeiro embate, como você bem usou a palavra, eu vou usar a palavra contra você. A palavra do teu Deus, do teu Pai, diz que se você saltar daqui, Ele envia anjos para te guardar. A estratégia do inimigo agora foi pesada, porque ele usou a própria palavra de Deus. Tem momento na nossa vida, meus amados, que parece que é uma realidade, parece que é Deus falando, parece que o caminho é certo. E às vezes eu me apego somente em um versículo para dizer: não, Deus está no negócio. E quando eu vou ver o contexto, Deus não está. Aí o que acontece? Quebra a minha cara. Mas Deus falou, Deus prometeu. Aí você está igual Satanás, servindo a ele agora, acusando Deus. Deus falou, Deus prometeu. Olha o cuidado que nós temos que ter. E para isso, precisamos vir para o estudo bíblico. Precisamos participar de um culto desse. Você vai ficar aproximadamente 3 horas aqui. Tem pessoas que mexem para lá, tem pessoas que mexem para cá, porque é cansativo. Agora, dessas 3 horas, você não vai fazer valer na tua vida? Vai ser simplesmente mais um protocolo? Fui para um culto, que nem meus 3 primeiros cultos, queria acompanhar a minha família com o house na boca? Só cumprir protocolo? Não, essas 3 horas na tua vida tem que fazer a diferença, não só na tua vida, mas em todo o ciclo da tua convivência, do teu trabalho, na tua família, aonde você falar de Deus, haverá conversão e salvação.
Creia! Creia na palavra de Deus. Pastor, eu não tenho fé, eu não tenho conhecimento. Seja amigo do Diego, que ele vai te ajudar. Deus vai sempre colocar alguém do teu lado só para dizer: eu estou cuidando de você. Como foi louvado aqui pela Gizi. Eu cuido. Todos os detalhes. A última tentativa de Satanás foi essa. O diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino e a sua glória e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Olha que ousadia. Isso aqui é a última tentativa. Essa tentativa do diabo foi a tentativa que fez ele cair do céu. Por quê? Porque Satanás ele queria ser adorado. Ele queria ser adorado pela sua formosura, pela sua belezura. Anjo de luz no céu. Quando desceu? Satanás. Sabe o que significa Satanás também? Inimigo. Serpente maldita. Irmão, tem tanta qualificação negativa para esse ser. Aí Jesus olha para a gente, ó, vamos fazer a nossa imagem, olha que coisa mais linda. Aí Satanás olha para mim e para você, mas brilha demais. Eu vou acabar com eles. Eu vou destruir a vida deles. Se eu não conseguir matar, eu quero pelo menos roubar. Roubar o quê? O brilho que há neles. Como? Fazendo com que ele negue a Cristo. Ele tinha, mas dentro de si ele perdeu. Nós temos, declare isso, nós temos, pela cruz, a oportunidade de subir ao céu e adorar o grandioso. Oh, pode aplaudir. O caminho aqui é inverso. Ele desceu, nós vamos subir. E por que ele tenta contra a tua vida? Porque ele não quer que você suba. Quer que você fique com ele. Aonde? Nas prisões eternas. E para quê? Para que no dia do julgamento seja lançado com ele no lago de fogo. Aí eu te digo, vale a pena renunciar por amor a Cristo. Vale a pena olhar para uma pessoa necessitada e suprir. Vale a pena você olhar para uma pessoa que você sabe que te odeia. Você sabe que aquela pessoa te inveja. Você só não sabe por que ela te inveja. Você sabe que aquela pessoa não quer que você cresça profissionalmente, cria calúnia contra você. Você sabe. Mas Deus, Ele sabe. E Ele quer que você olhe para uma pessoa que te odeie e diga, eu te amo em Cristo. Eu te perdoo por tudo que você tem feito contra a minha vida. Porque você não sabe o que faz. Os sentimentos que estão aí, o que é movido aí dentro, não faz mal para mim. Faz mal para você. Poderia te ajudar? Tem momentos que Deus coloca você para interceder. Porque essa alma, ela vive em uma miséria. E ela necessita da misericórdia.
E a misericórdia vai vir sobre ela através de você. Sabe o que é misericórdia? Eu já expliquei um dia aqui. Né? Cardiologista, ele cuida de quê? Do cardia. Miserável, vive aonde? Não tem nada, na miséria. Tudo na sua vida não funciona. E sabe o que é misericórdia? É Deus falando assim: ô miserável, vem para o meu coração, eu te dou a minha misericórdia, eu quero transformar a tua vida, eu quero reverter, tirar você da miséria e colocar você no centro do meu coração, a uma vida eterna. Nós somos portador de misericórdia. Perdoa, irmãos. Tenha atitudes de misericórdia para aqueles que te odeiam, para aqueles que te julgam, para aqueles que te aborrecem. Não dá. Esse não dá aí, ó. Imagine quem se aproxima de você. Não dá mesmo. É o diabo. Sabe o anjinho lá, o desenho do Pica-Pau, eu assistia lá no Pernambuco, ficava o demôniozinho e o anjinho do outro lado. É isso. A tua posição é o que dá o percurso para a tua vida. Aí Jesus diz assim, ó: vai-te embora, Satanás. Vai o quê? Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a... Então não adianta o diabo usar a palavra de Deus contra a tua vida. Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você vai fazer uso para repreender a Satanás. Ele pode até usar a palavra, mas você sabe que a intenção dele é mentirosa. E você vai repreender. Dito isso, amados, Satanás, ele não pôde mais contra Jesus. Satanás, ele foi embora, ele foi e ficou quietinho. O que Satanás fez então? Ele mudou a estratégia. Agora ele não podia mais tentar diretamente Jesus, porque o Senhor já venceu. Observe isso, meus amados. Eva e Adão estavam no jardim. Lá tinha de tudo. A única coisa que eles não poderiam tocar, Satanás usou exatamente ela. Eva poderia falar assim, ó: eu estou muito satisfeito com tanto de fruta que o Senhor me disponibilizou. Não preciso dessa fruta aí. Eva e Adão poderiam fazer uso, ser grato a Deus. O meu Deus não me deixa faltar nada. Tudo eu tenho. Agora Jesus, onde estava? Onde Jesus estava? No deserto. Tinha fruta lá? Água? Pão? Eita. Consegue entender a diferença? O primeiro Adão foi vencido. E por que Jesus não foi levado ao jardim para ser no jardim do Éden para ser tentado por Satanás? Porque Jesus precisava ser provado como ser humano na sua escassez. Como Jesus tinha todo o conhecimento da palavra, se fosse no jardim do Éden, como Adão não respondeu, Jesus poderia ter repreendido: sai, Satanás, tem um alimento à vontade. Mas aqui não. O alimento, o pão, foi a palavra. E Jesus disse, ó: vai-te, Satanás, vai embora. Versículo 11 diz assim: com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos. Jesus estava com fome. O diabo pediu para ele transformar a pedra em pão e se alimentar. E para que isso? Para que não se cumprisse o propósito. Jesus, ele precisava ir para o deserto como homem, para vencer a Satanás como homem. É por isso que Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas. Essas três
tentativas de Satanás foram as últimas e as mais pesadas que o diabo usou contra Jesus para desestabilizar. Porém, meu amado, pode vir tentação contra a tua vida, mas se tiver conhecimento da palavra de Deus, serão tentativa em vão. Porque a palavra de Deus te faz vencedor. Te faz. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Para que Jesus passou por todas essas situações, irmãos? Para quê? Para que Jesus foi tentado em tudo isso? Primeiro, Satanás queria impedir que Jesus cumprisse a sua missão na terra, que era resgatar da mão de Satanás, que era nos resgatar da mão de Satanás. Mateus 18, 11. Vai dizer que Jesus ele veio para resgatar os que estavam perdidos. Por quê? Porque através do pecado do Éden, Satanás teve legalidade na nossa vida, através do pecado. E a missão de Jesus foi o quê? Resgatar os que estavam perdidos. Segundo, para socorrer todas as nossas aflições. Coloca Hebreus 4:15. Para nos socorrer, Jesus precisava passar por todas essas tentações para entender as nossas fragilidades. Somente a parte A, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas. Então Jesus precisava passar pelo deserto para entender as nossas fraquezas, para entender as nossas falhas. E com isso, quando a gente clamar a Ele, Ele vir e nos socorrer. Por quê? Porque Ele tem experiência. O bombardeio que você sente na mente, o diabo fala ao teu ouvido, tudo isso Jesus já passou. A carne, quando treme ali para ceder à vontade humana, Jesus também já passou, ele sentiu fome no deserto, mas ele não cedeu, ele foi até o fim. E qual é o recado para mim e para você? Ainda que você esteja passando por tentações, por tribulações, o Senhor, Ele está contigo. E quanto mais você se aproximar dEle, mais você vai vencer essas questões. Por quê? Porque Ele entrará ao teu favor, te fortalecerá, te instruirá para você vencer essas tentações. Olha quanto é gostoso. Olha como é gostoso, irmão, quando você resiste ao mal. Você sente duas sensações. Qual a sensação? Jesus, eu consegui. Qual é a outra sensação? Senhor, se não fosse Ti, como eu sou grato a Ti. Primeiro vem as nossas emoções. Eu consegui resistir o diabo. Não cedi. Primeiro você fala na primeira pessoa. Na segunda ocasião, aí você fala, Senhor, se não fosse o Senhor, muito obrigado. É Jesus falando, eu te coloco à prova. Mas é para te provar e te fazer vencedor. Agora olhe para cá. Passou-se a tentação no deserto. Satanás não pôde com Jesus. O que ele faz? Aparece uma outra situação aqui. E essa situação não deixa de ser tentação contra Jesus. Só que agora Satanás ele não pode ir direto. O que Satanás faz? Pessoas. Aonde tem abertura, ele entra. Escute isso, pastor Diego. Nós somos uma geração pecaminosa. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus para ter conhecimento, para resistir à força do mal. Se eu obedecer, Satanás pode não entrar. Pode não entrar. Se eu não obedeço a palavra de Deus, aí tem abertura total para a vida dele.
A Bíblia vai dizer que o Senhor, ele chega em Gadara. E quando ele chega em Gadara, ali tinha um jovem daquela região, endemoniado. Abre a boca daquele jovem e diz: o que vieste fazer? Que vieste nos perturbar antes da hora? Aí Jesus começa uma nova etapa com Satanás. Qual? Sai da vida dele. E o jovem foi liberto. A Bíblia vai dizer, meus amados, que o diabo, ele entrou na vida de uma mulher e deixou ela encurvada há 18 anos. A mulher estava lá no fundo, Jesus estava ministrando, e ele chama: ô mulher, você que está aí no fundo, vem até o centro. E ali Jesus sai dela, espírito da enfermidade. Em algumas versões, sai dela Satanás. Observe que a estratégia de Satanás agora é usar pessoas para tentar Jesus. E Satanás, ele é audacioso, por quê? Porque ele vai usar até os amigos de Jesus para que o Senhor não cumprisse a sua missão, que era a cruz. Quem? Pedro. Até os amigos de Jesus, se tem abertura, Satanás, ele entra para tentar Jesus. É profundo. Imagina na minha e na tua vida o que ele quer fazer, se não é viver na palavra de Deus, se não é viver debaixo de renúncia de Deus. Aí Jesus falou: para trás de mim, Satanás, na boca de Pedro. Porque Pedro falou: não, Senhor, pelo Senhor você não vai morrer na cruz, não, pelo Senhor eu morro. Que Pedro quis dizer? Heresias. E quem fala heresia? Satanás. E só Satanás? Sim, na boca de quem? De quem tiver legalidade, quem tiver abertura. Um discípulo, Pedro, que logo depois, quando entende o que Jesus quer, é o pastor de Jerusalém. Na sua primeira pregação, quase 3.000. Na sua segunda, quase 5.000. No dia de Pentecostes, é Pedro que entende e direciona ali todos os servos do Senhor que ali estavam. Pastor da igreja de Jerusalém. E depois o que o diabo faz? Entra na vida de Judas. Para quê? Para trair Jesus. Só que aqui Satanás, ele quebra a cara. Entrou na vida de Judas, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, se não me falha a memória. Preço de um escravo na época. Custou muito caro para a sua vida. Qual a consequência de Judas? Suicídio. Perdeu a salvação eterna. Suicídio. E qual a consequência para Jesus? Ficou mais próximo da cruz. Por quê? Porque depois que foi traído, prenderam Jesus, julgaram Jesus e crucificaram Jesus. Depois você já sabe, morreu, sepultado, ressuscitado. Está aqui, ó. Jesus está aqui olhando olho a olho para você, louco para te dizer: filha, filho, eu te amo. Foi por amor a ti. Cada gota do meu sangue foi por amor a ti. Aleluias. O diabo, ele luta contra a tua vida até hoje. Ele vai lutar contra a tua vida até hoje. Por quê? Porque ele tem uma missão. Qual? Roubar, matar e destruir. O diabo, ele veio para destruir. Destruir o quê? Vida sentimental. É onde o diabo mais trabalha. Na vida sentimental. Para te colocar situações, para te tirar do caminho. Você acha que Deus te fez só para sofrer.
Deus, por que eu sofro tanto assim? Por que tanta dificuldade? Quanto, na verdade, não sabe esperar o tempo de Deus. A ansiedade te faz aumentar o teu sofrimento. E principalmente na vida sentimental. Você para de frente ao espelho e ali você se condena, achando que você é a pessoa mais feia do mundo. Pessoas bonitas, homens bonitos, mulheres bonitas, se achando ridículos. O diabo tentando na mente ali, te inferiorizando para que você se sinta o pior, quanto na verdade é para distanciar você de Cristo. Uma pessoa quando está desolada, eu vou falar no mundo, uma pessoa quando está desolada, o que ela faz? Vou encher a cara, vou cantar, porque canta os males espanta. No mundo. E quando está na igreja? É uma luta, irmão. Chega um irmão, chega uma irmã, acha que já é para ele ou já é para ela. Calma. Vai orar. Queira um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha o que o Senhor faz com José. Maria, agraciada. Aí vem o Espírito Santo e enche ela. Só que ela estava prometida para José. E agora? A lei diz que ela, nessa situação, é cometida a morte de apredejamento. Só que José era homem de Deus. E o que ele faz? Bateu ali de José? Bateu. Mas qual foi a sua atitude? Proteger Maria. Só que na sua mente ficou o questionamento: como que vai ser? Como que vai ser agora? Ela pode ser morta. Será que Maria me traiu antes? Qual a atitude? Aí aparece o anjo para tirar as dúvidas de Maria. O que está lá dentro é do Espírito Santo. E você vai dar o nome dele, Jesus, Emanuel. E ele gruda em Maria e dá a segurança que ela precisa. Soube esperar. Está grávida? Tá. É meu? Não é meu, porque eu não deitei com você. Vai morrer. Perdeu. Poderia perder tudo que Deus tinha projetado. Mas Deus não erra. O que você está passando é porque Deus colocou você exatamente aonde você precisa estar. E o que eu preciso fazer? Dá ouvido. Ele te direciona, como direcionou José. Não deixa o diabo destruir a tua vida sentimental. Ele veio para roubar. Roubar o quê? A sua imagem. A imagem, semelhança de Cristo, que está na tua vida. Porque Satanás, ele olha para você e fala: poxa, ali é um pedacinho dele. É um pedacinho de Cristo ali. Cristão. Enxertado em Cristo. Ele é a árvore. Nós somos os ramos, os braços. Um só corpo. Então o diabo olha para você e diz assim: é um pedacinho dele andando. Era um que foi crucificado na cruz, ressuscitado ao terceiro dia. Agora não é só mais um, são vários. Aí o diabo ficou perturbado. Aí ele teve a carga de trabalho dele aumentou. Porque em cada região que você mora, ele tem um projeto de destruição. Ele queria destruir só Jesus. Cristão. É assim que nós somos vistos. E por que cristão?
Quem já imaginou por que cristão? Tem os fariseus? Tem os ascensos? Nós somos cristãos. É uma nação. É um povo. E cristiano? Aí, enfim, é descendência de Cristo total. Cristão, cristiano. Vem de Cristo. O nome. Só para vocês entenderem um pouquinho. Por que que o diabo luta tanto contra a tua vida? Porque você é um cristão. E isso quer dizer, não sou endemoniado, não sou uma legião de demônio, não sou da congregação de Satanás, como está na Bíblia em Apocalipse, se não me falha a memória. Eu sou cristão. Repita, eu sou cristão. E é por isso que o diabo quer roubar a tua imagem, a tua identidade. E ele veio para matar o quê? A oportunidade de ter a vida eterna, a vida em abundância, que Cristo nos proporciona. Ele veio para aniquilar isso, como fez com a vida de Judas. 30 moedas, Judas. Sabe o que é profundo? Jesus olha para Judas e diz assim: por que deixaste Satanás encher o teu coração? Jesus não olha para Judas e diz, Satanás encheu o teu coração. É porque deixaste. Por que deixaste? E o que eu faço para não ceder à tentação? Versículo 16 de Hebreus 4. O que eu faço? O fato de você estar aqui já é um caminho para você não ceder a Satanás. Olha o que a Bíblia vai dizer. Cheguemos, pois com confiança ao trono da graça, ao trono da... Ele, Jesus, é a graça. 3 jovens se achegaram a Cristo essa semana, estão aqui. Se achegaram, chegaram. Para quê? Para renunciar ao que o diabo tem contra a vida delas, tem projetado. Para que possamos alcançar a misericórdia é o ser humano, é o miserável entrando no coração de Deus, como já foi explicado, e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No momento que você pedir socorro, a experiência que Jesus aderiu no deserto, é Ele que vai te socorrer. Se aproxime de Deus com confiança e não com medo. Mas eu vou me aproximar de Deus e agora eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ser o crente. O que é isso? Se aproximar de Deus é conhecer o seu amor, o fundamento do que é Cristo. Sem medo. Sem medo de quê? Mas eu não queria renunciar ao pecado, eu gosto. Se aproxime. Eu gostava. Traía minha esposa durante 8 anos, não conhecia Cristo, me aproximei, eu gostava. Não vou falar a palavra baixa aqui, mas eu gostava. Me aproximei de Cristo, o que eu fiz? Fui fortalecido e renunciei. Estou morrendo de saudade, ela chega dia 30. Com confiança, não com medo. Aproxime de Deus com fé ativa. Sabe o que é? Eu tenho fé. Não, a minha fé é ativa. Não, mas eu tenho fé em Deus. Tá. É só uma palavra feita? A tua fé tem que ser ativa. O que é ativa? Colocada em prática. Não, eu vou, porque eu creio que Deus vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai abrir essa porta de emprego. Eu estou ativando a minha fé. Eu tenho fé que Deus vai me tirar daqui e vai me promover, ou vai me trazer o varão, ou a varão. Eu tenho fé. Vai para o joelho. Ativa ali a tua fé. Mexe com Deus. Em Jó, a Bíblia vai dizer que Deus ama aqueles que provocam a Deus. E Ele honra. Aproxime-se de Deus com os sentimentos
e experiências avaliadas à luz da palavra. Olha que coisa linda. Se aproxime de Deus com as suas experiências avaliadas na palavra de Deus. O que é isso? Testemunho. Deus fez na minha vida, vai fazer na tua vida. E a cada dia eu me aproximo dele, a cada dia eu me dedico mais na oração, na leitura da palavra e na aplicação dela. Baseado na luz da palavra. Não baseado nas experiências avaliadas conforme os seus sentimentos. O meu e o teu sentimentos são fragilizados, irmãos. Eu não posso me aproximar de Jesus com os meus sentimentos. Por quê? A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Mas vá nas experiências conforme a luz da palavra. Deus fez milagre na vida do Beto, vai fazer na minha. Nos últimos dias, Deus alcançou o seu Geraldo, pai da... Olha, nome abençoado. Fugiu agora. Eu aprendi e esqueci. Deus chegou com o pai dela, vai chegar na minha mãe. Minha mãe é católica, apostólica, romano. Chego lá, meu filho estava assistindo o texto. Estava assistindo a Eucaristia. Eu, Jesus, eu tenho fé. Um dia que eu falei para ela, mãe, qual imagem dessa já respondeu a senhora? Nenhuma, meu filho. Ah, tá bom. É Jesus, mãe. Fé ativa. Baseado nas suas experiências, foi assim que ele me alcançou. Passando por isso, o Espírito Santo repousará sobre você. Você crê nisso? Se coloque de pé. Passando disso, o Espírito Santo repousará sobre você e Satanás não poderá mais te tocar, porque vai ser o fim do processo e você vai dizer: sai, Satanás. E ele vai ter a consciência: o Filho do Homem fez dessa pessoa um vencedor e eu não posso. Deixa eu tocar em Pedro, não está autorizado. Deixa eu tocar em Jó. Jó, na sua humilhação, achei que ele ia negar a Cristo, muito pelo contrário. Ele ainda evangelizou a mulher e os amigos. Não posso. Não posso. Quem vai sair cheio da palavra? Recebe para a tua vida, irmãos, ó. Coloque em prática. Coloca a mão no teu olhinho assim, ó. E no teu ouvido. Aí eu vou dizer para você, amanhã Satanás vai mostrar para você ocasiões para te tirar da presença de Deus. Pastor, o senhor está profetizando isso? Não, não precisa profetizar. Ele faz isso todos os dias. Essa semana eu estou decretando na tua vida que os teus olhos vão ver o que você não via, e as suas ações é para mandar ele embora. Os teus ouvidos, essa semana, os comichões cairão por terra. E você terá discernimento da voz de Deus e a voz do inimigo. E vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque o Senhor está comigo. Amém? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem alguém no nosso meio que não aceitou Jesus ainda?